Muitos apontam a conquista da Copa do Brasil de 2008 ou o título de 1987 como o auge do esporte. Aliás, talvez sim sejam esses os maiores times de todos os tempos, mas maior não significa o melhor. E se eu te disser que o melhor time da história do esporte, ao menos na opinião do narrador que vos fala e que, claro, não acompanhou o futebol antes dos anos 2000, não foi nenhum desses? E se o time mais bonito do esporte que vimos jogar foi um esquadrão que foi pentacampeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, vice de uma Copa Nacional, que dava vaga na Libertadores, e caiu nas quartas do Brasileiro para o time de Ronaldinho Gaúcho após ser vexatoriamente prejudicado pela arbitragem. Pois bem, o jogo da próxima quarta-feira contra o Vitória e esse vídeo sobre o melhor esporte de todos os tempos se cruzam neste momento. Afinal, foi contra o Vitória que esse timaço foi bicampeão da Copa do Nordeste. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do Pod Esporte Tudo, sempre com programas ao vivo nos pós-jogos de torcedor para torcedor. O ano de 2000 não foi apenas mais uma temporada para o esporte, foi o ano. A equipe, montada inicialmente por Celso Roth, que depois foi demitido quando caiu na Copa do Brasil para assumir Emerson Leão, praticava um futebol vistoso, envolvente e altamente competitivo. Um time que dominou os adversários e fez histórias em 4 competições: Pernambucano, onde foi penta, Copa do Nordeste, quando foi bicampeão, Copa dos Campeões, quando chegou ao vice-campeonato, e a Copa João Avelange, o Brasileirão da época. O primeiro título do esporte em 2000 foi a Copa do Nordeste. A campanha foi impecável, liderança na fase de grupos, viradas emocionantes no mata-mata e uma final eletrizante contra o Vitória. Em 2000, o Sport voltou a uma final de Nordestão. 2 jogos contra o Vitória. O primeiro no Barradão, com pouca gente na arquibancada. Jax e Nildo fizeram os gols do Sport. Mas o Vitória fez outros 2 e o jogo terminou empatado. Na volta na Ilha do Retiro, um público otimista. Eu quero passar mal. 40 mil torcedores. Vendo um público desse, não tem como não correr, não tem como não lutar, não tem como não vibrar. O Sport jogava pelo empate e saiu na frente do Vitória com Erlon. Só que os baianos viraram o jogo com gols de Cláudio e Manuel. E uma falha meio grotesca de Sangalete. Só que Sangalete se redimiu. Fez o gol do empate e do título. Eu gritei, eu até escorri umas lágrimas nos meus olhos, porque eu fiquei emocionado. E de novo estou emocionado. O mais importante dessa conquista, acredito eu, é justamente isso, colocar novamente o esporte na elite do futebol brasileiro. Depois do título da Copa do Nordeste, veio o Pernambucano em cima do Santa Cruz, 3-2, um inédito pentacampeonato, mas o Sport queria mais. Com o título regional, o Sport também tinha ganho o direito de disputar a Copa dos Campeões, um torneio recém-criado pela CBF que reunia os campeões dos torneios regionais e dava ao vencedor uma vaga na Libertadores. Para um clube nordestino, era uma chance de ouro. O Leão começou sua caminhada eliminando o Cruzeiro. Na semifinal, encarou o São Paulo de Rogério Ceni, Marcelinho Paraíba e França. Perdeu o primeiro confronto por 2-1, mas, em mais uma virada espetacular, venceu por 3-1 e garantiu vaga na grande decisão. A final foi contra o Palmeiras em jogo único no estádio Rei Pelé em Maceió. Em uma partida equilibrada, o time rubro-negro acabou derrotado por 2-1, frustrando os torcedores e deixando escapar um título que parecia ao alcance. Naquele Brasileirão, após 24 rodadas da primeira fase, o Leão terminou em segundo lugar, com 42 pontos, apenas 3 a menos que o líder Cruzeiro. Teve o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa, um desempenho que, para os padrões nordestinos, é histórico. Nas oitavas de final, eliminou o Remo. Nas quartas, veio o duelo contra o Grêmio, do então Ronaldinho Gaúcho, assim surgindo. No primeiro jogo, no Olímpico, o camisa 10 brilhou e garantiu a vitória gremista por 2-1. Na volta, na ilha, o Sport partiu para cima, bombardeou o adversário, mas esbarrou na trave, no talento de Ronaldinho e, principalmente, na arbitragem, que não marcou um pênalti escandaloso em cima de Russo. O empate em 1-1 decretou a eliminação de um time que merecia muito mais. Imagine hoje qual time conseguiria brigar pelo título brasileiro. O Fortaleza, no ano passado, foi o que chegou mais perto.
Esse exercício de imaginação serve para dimensionar o que representava aquele esporte de 2000, no Brasileiro daquele ano, ao final de 24 rodadas, em que havia 25 clubes grandes, o esporte terminou em segundo lugar. No mata-mata, foi eliminado por obra do destino. Perfeito. Aí Daniel comenta aqui com a gente, 2000 o Sport chegou na final da Copa dos Campeões. Perfeito, Daniel. O Sport chegou nessa final, era até Juninho Paulista, jogava no Palmeiras na época. Tinha Alberto, que era um centroavante que depois jogou no Santos, naquele time de Robinho e Diego de 2004. 2004? Não, 2002. 2004, não, 2002 e 2003. Então, era um timaço do Sport. Foi eliminado para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, salvo engano. E em 2000 chegou na final da Copa dos Campeões, o time pentacampeão pernambucano. Imagina, mano, uma temporada. É porque a gente imagina uma temporada dessa, bicho, que você chega, porque hoje não é mais mata-mata no Brasileiro, mas chega entre os 8, 10, é campeão pernambucano, chega numa final de uma Copa Nacional a nível importante. Bicho, realmente foi um E a Copa dos Campeões dava vaga na Libertadores, né, naquela época. Dava vaga na Libertadores. Então era um time dos sonhos, pô. Era um Palmeiras gigante, era um time... O time que marcou época era Bosco, Russo, Sandro Blum, Erlon e Dutra, Leomar, Sidney, Adriano e Nildo, Leonardo e Thailson. Um timaço. O comandante que fez a roda girar, Emerson Leão, que entrou após a queda de Celso Roth. Aliás, a roda girar não. Como ele mesmo dizia, o balé acontecer. Um esporte brilhante que atraiu os holofotes nacionais numa época de um futebol brasileiro repleto de craques e times capazes de fazer frente aos gigantes europeus. Se quiser reviver essa campanha épica com imagens de arquivos e depoimentos, o Globo Esporte tem um programa especial sobre o balé de 2000. Afinal, o esporte jogava um futebol bailarino, como dito por Emerson Leão. Tudo disponível no Globoplay. Vale muito a pena conferir, pois o time era mágico e o documentário é uma aula de jornalismo bem feito. Um agradecimento especial ao Lucas Fittipaldi, do GE. Globo, cujo texto foi utilizado em diversas passagens para essa nossa viagem ao passado. Ao Esporte Nosso de Cada Dia, canal do YouTube com verdadeiras pérolas do esporte e cujos cortes nos ajudaram muito na montagem desse vídeo. Por fim, ao canal de Vitor Impieri, Futuro Esporte, onde também buscamos imagens memoráveis. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui e acompanha o Pod Esporte Tudo com o sininho, pois temos podcast sempre nos pós-jogos. Além disso, fazemos lives especiais e postamos os cortes dessa live. Só uma observação. Emerson Leão, naquele ano, treinou o esporte entre outubro e dezembro, paralelamente à seleção brasileira. Sim, coisa inimaginável no futebol de hoje em dia. 2 seleções, como disse um torcedor à época, à TV Globo. É isso, esperamos que o esporte esse ano consiga ter um desempenho pelo menos parecido com o desempenho de 2000. Um timaço, para mim, o melhor esporte de todos os tempos. Mas isso é controverso, os mais velhos vão nos questionar. Comenta aí no canal o que você achou.